Olá, alunos da disciplina de tópicos avançados. Nós estamos vendo a utilização do TQS para o nosso cálculo estrutural. Até agora nós inserimos o nosso modelo, a arquitetura como base, os pilares, vigas, as cargas e na semana passada as sapatas. E hoje estaremos vendo a parte de análise estrutural. Então, para isso eu preciso fazer o meu processamento da minha estrutura. Eu vou clicar aqui em processamento global, onde ele vai fazer o cálculo de todos os elementos. Então eu marco aqui para desenhar a planta de formas, para gerar os esforços de desenho nas lajes, dimensionamento, detalhamento e desenho das vigas, dimensionamento, detalhamento e desenho dos pilares, e a mesma coisa para as fundações. Então, eu deixo todos os itens marcados. O TQS vai realizar o processamento aqui do nosso modelo. Demora um pouquinho, porque ele vai fazer elemento por elemento, fazer as verificações, calcular as armaduras e realizar o desenho de todos os elementos. Então, a gente espera esse processamento para depois a gente fazer algumas análises para ver se a gente pode dar prosseguimento. Vou adiantar um pouquinho o vídeo, mas quando vocês fizerem esse processamento vai demorar provavelmente 1, 2 ou 3 minutos, dependendo da máquina de vocês. Finalizando aqui, e aparece essa tela com a quantidade de avisos, leves, médios e erros. Então, o pessoal da TQS fala que é necessário verificar sempre que aparecer algum erro grave para ver por que esse erro apareceu e tentar solucionar. Nesse exemplo não deu nenhum erro grave, os avisos, só para chamar a atenção em algum detalhe. Se quiser ver, é só clicar nesse botão que ele vai mostrar quais são esses avisos. Então, depois que ele realiza o processamento, nós já temos todos os elementos com as armaduras e o dimensionamento realizado. Porém, para eu dar prosseguimento à entrega do meu projeto, à geração das plantas, eu preciso fazer algumas análises. Eu tenho aqui, a gente entrou no nosso modelo estrutural, onde a gente inseriu todos os elementos. Porém, eu não sei se esses elementos eles vão resistir aos esforços, vão atender aos estados limite últimos e de serviços. Então, a nossa análise é principalmente com relação ao estado limite de serviço, com relação às deformações da minha estrutura. Então, para verificar essas deformações, eu vou clicar em pórtico, aqui nesse botãozinho próximo aqui, forma, pórtico e grelha. Então, vou clicar em pórtico, visualizador de pórtico e estado limite de serviço. Então, ele vai aparecer aqui um pórtico, dependendo do botão que esteja clicado, vai estar um pouquinho diferente com relação às forças. Eu consigo ver os diagramas. Aqui já está mais ou menos editado, mas se você mexer aqui, ele altera a referência com relação à escala. Então, você pode ir ajustando para ver. Aqui eu cliquei no momento Y. Se você não tiver nada clicado, vai ser só os pilares e as vigas aqui marcado. Então, o que eu quero ver aqui, eu tenho os carregamentos. Então, eu vou colocar todas as cargas permanentes e acidentais. E vou verificar o meu deslocamento. Ele vai dar um aviso com relação à viga de transição. No nosso caso, não tem nenhuma viga de transição. Como é uma casa duplex apenas com os 2 pavimentos, mas a cobertura aqui, eu não tenho uma preocupação grande com relação aos deslocamentos horizontais. A carga de vento dificilmente vai ter um impacto aqui para uma casa. Se você olhar os deslocamentos aqui dos pilares, está até marcado 0 aqui, que realmente é uma edificação pequena.
A partir de 4, 5 pavimentos, a gente precisa ter uma atenção maior. Edifícios muito altos, de 30 pavimentos, aí sim, preciso fazer uma análise bem cuidadosa com relação aos deslocamentos horizontais. Então, com relação ao pórtico, mais para visualizar essa questão das deformações como um todo aqui das minhas vigas e pilares, e também verificar os esforços de momento em X, momento em Y, forças que estão atuando. Geralmente, se por acaso no modelo você chegou com uma viga, mas não apoiou no pilar, aqui você vai ver que tem uma descontinuidade, então o diagrama vai ficar bem diferente, meio esquisito. Então, às vezes dá para a gente conseguir já encontrar alguns erros com a visualização desse pórtico. Outro item que é bem importante verificar, que seria ao lado do pórtico, são as grelhas, que são por elas que é calculado as nossas vigas e lajes também, quando é definida assim. Então, vou clicar no meu pavimento superior, cliquei em grelha, e aqui visualizar, visualizador por grelha. Agora eu vou visualizar apenas um pavimento, então aqui já entrou a minha laje. As lajes aqui no TQS estão definidas para calcular por grelha. Então eu vou diminuir um pouco o texto para não ficar embolado, clicar em deslocamento, e aí eu consigo ver a minha laje, quanto que ela está deformando. No nosso modelo, nós inserimos a laje com 8 centímetros. Será que essa laje de 8 centímetros com essa carga, ela vai atender? Com relação à armadura, laje geralmente a gente não tem problema. Porém, com relação à deformação, é um item que precisa ser sempre verificado. Então, a laje aqui está deformando 0,4 centímetros. Então, a deformação muito baixa está atendendo sem problemas. A laje aqui um pouquinho maior, já quase 1 centímetro aqui de deformação. Não é a escala real, né? Se eu mexer aqui no diagrama, consigo visualizar melhor as deformações, mas é para questões visuais mesmo, não quer dizer que ela vai deformar isso tudo. O valor da deformação é o que tem no texto. Então aqui eu tenho uma laje deformando 1 centímetro, praticamente, que está aceitável. Passou, você deve verificar que o vão da laje dividido por 250 ou 300, dependendo do caso. Por exemplo, uma laje de 3 metros, você divide por 300, então ela pode deformar até 1 centímetro, que está aceitável. Então, nas nossas lajes aqui, a gente não tem nenhuma deformação alta, então estaria ok. Esse é o nosso pavimento, que nós chamamos de pavimento superior. Posso ir na cobertura, que seria outro pavimento, clicar em grelha, visualizar grelha também. Se eu clico em deslocamento, e aí eu peço para não estar aparecendo aqui os deslocamentos, porque eu não marquei quais são as cargas. Então, eu quero ver para todas as permanentes e acidentais. Vou dar OK, diminuir o texto, e aí eu consigo ver aqui 0,3, como é cobertura, a carga é menor, eu tenho uma deformação menor. Então está coerente com o esperado. Então, para essa semana seria mais entender como é feito essa análise. Não vai mexer nos detalhamentos dessa semana. Apenas na próxima semana a gente vai começar a ver a questão do detalhamento, fazendo o desenho da locação e depois vendo o detalhamento das vigas, lajes, pilares e sapatas. Então, nessa semana, aproveitando que não estamos inserindo nada, tentem colocar em dia o modelo para no final das atividades não presenciais vocês terem um modelo completo para a gente estar finalizando a nossa disciplina. Bom estudo aí para vocês, qualquer dúvida é só me procurar.